Qual era o espinho na carne de Paulo? Quantas dúvidas acerca desse assunto, não é verdade? Mas hoje nós vamos esclarecer pelo texto bíblico. Leiamos o texto em questão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está escrito: E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Presta muita atenção ao texto, à fala de Paulo. Ele diz que teve excelentes revelações antes do versículo 7. E no versículo 7 ele declara que por conta dessas revelações, Deus lhe pôs um espinho na sua carne. E ele mesmo diz qual era o espinho. Ele diz que o espinho era um mensageiro de Satanás. Mensageiro vem da palavra angelos, do grego. Mensageiro é aquele que entrega mensagem. Mas o próprio Paulo diz que esse mensageiro o esbofeteava. Há aqui um contraponto para nós analisarmos. Mensageiro tem a função de entregar mensagens e não de agredir as pessoas. Então, o que Paulo quer dizer com esbofeteamento? Ele quer dizer o seguinte, que o que aquele mensageiro de Satanás falava contra ele, contra o Paulo, era como se estivesse dando bofetadas em seu rosto. Em outras palavras, é melhor me bater do que dizer essas coisas, como muitas pessoas dizem. Tenho para mim que o que aquela pessoa, aquele mensageiro de Satanás falava contra Paulo, deixava Paulo tão envergonhado, tão irritado, que ele teve que orar a partir do versículo 8. Vamos olhar melhor o capítulo anterior, o capítulo 11, para entender com mais clareza que mensageiro é esse. Olha o que Paulo diz no capítulo 11, do versículo 13 até o versículo 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os ministros de Satanás se transfigurem em ministros da justiça. Por isso, para mim, está claro que o espinho na carne de Paulo se tratava de um falso apóstolo, um pregador, um mensageiro que despregava o que Paulo pregava, desmentia Paulo na cara diante de todos e também lançava o passado de Paulo no rosto dele. Isso o aborrecia a ponto de levá-lo a orar 3 vezes ao Senhor e receber uma única resposta: minha graça te basta, no capítulo 12, versículo 9. Eu sou Anderson Ângelo, sou professor de assuntos bíblicos e eu aguardo o teu contato para mais esclarecimentos. Um abraço.